Bem-vindos a mais um episódio do Menin Talk, o podcast das irmãs ginecologistas Eduarda Menin E Rafaela Menin. E hoje a gente está aqui como convidada com a doutora Daniela Oliveira, nossa gastroenterologista lá da Menin Med. Bem-vinda, Dani. Obrigada. Gente, hoje a gente vai falar sobre um assunto, muito preocupante, que é o aumento do número de incidência de câncer intestinal em pacientes mais jovens. A gente teve aí o caso da Preta Gil, que chamou bastante atenção. Então, a gente quer aproveitar para falar sobre saúde intestinal. Dani, conta pra gente primeiro, não só no câncer, mas quais são as doenças gastrointestinais mais comuns que você vê no consultório? Então, principalmente em pacientes jovens, é muito comum doenças que a gente fala que são funcionais, que são as gastrites, síndrome do intestino irritável, refluxo, e nessas doenças mais comuns no consultório, está aumentando o número de doenças de câncer intestinal em pacientes jovens, o que está chamando bastante nossa atenção. E o que é o câncer? Explica aí para o pessoal, A gente tem aqui muitas pessoas leigas, Então, a pessoa escuta câncer e acha, assim, que já é um diagnóstico, assim, de morte e tudo. Mas para chegar até câncer, existe todo um caminho, um percurso, Dan? Então, câncer intestinal, que é o câncer coloretal, normalmente é um câncer que ele se desenvolve dos pólipos, as famosas verruguinhas que dão no intestino, que preocupa bastante a população. E esses pólipos normalmente são pólipos benignos, que ao longo de anos vão sofrer transformações, e essas transformações vão sofrer displasias e pode evoluir para uma malignidade, para um câncer de intestino. Por isso a importância da prevenção, porque normalmente essa transformação de pólipo até câncer de intestino é uma transformação lenta, gradual, que evolui há anos, demora cerca de 5 a 10 anos para progredir. Então, por isso a importância do rastreio precoce com a colonoscopia. Na colonoscopia, já é um procedimento diagnóstico e terapêutico que já identifica e já arranca fora esse pólipozinho e previne, de evoluir para um câncer de intestino na fase mais avançada. Esse é um problema, dos tumores intestinais, que geralmente eles são silenciosos, Sim. Então, é difícil o diagnóstico clínico, assim, se precoce, Então, por isso que é importante o rastreio. É muito semelhante ao que a gente faz com os tumores de colo do útero, Sim. Precisa de um rastreamento, de um exame de prevenção ali, para poder achar o câncer antes dele aparecer. E as pessoas evitam um pouco esse rastreamento do intestinal, Sim. Tem um pouco de medo, de preconceito com a colonoscopia. Sim, e com preparo também, que é um pouco chatinho, que toma medicação, induz lavagem, diarreia. Então, o pessoal tem um certo receio com essa questão. Realmente é a questão que pega mais, é mais o medo do exame e o preparo, e também a falta de sintoma. Porque normalmente, principalmente paciente jovem, não tem, vai ter sintoma mais na fase mais avançada, que normalmente já é sintomas mais de alteração do hábito intestinal, emagrecimento, fadiga. Então, eles procuram atendimento médico já numa fase muito avançada. Então, isso também é o problema. Por isso a importância da prevenção antes do sintoma, Porque o sintoma normalmente não tem sintoma na fase inicial. O Dani, já houve, uma redução da idade indicada para fazer o rastreio, com a colonoscopia. Até alguns anos atrás era 50 anos, agora já é 45 anos. Isso para qualquer pessoa, correto? Sim, assim, para uma pessoa que não tem nenhum fator de risco, não tem histórico familiar de neoplasia coloretal, a gente indica com 45 anos, faz esse rastreio, a depender do que vier, se vier normal o exame, repete em 10 anos, porque é o que eu falei, o pólipo demora até progredir. Se o paciente tem um histórico familiar, se o paciente teve, por exemplo, um familiar com câncer de intestino com 45 anos. Então, ele vai começar o rastreio com 35 anos a menos. Então, com 35 anos. 10 anos a menos. 10 anos a menos. E até que grau de parentesco aí esse Primeiro grau. Primeiro grau. Sim. Que é pai, mãe. O pessoal entender, assim. Sim. Que é isso. E aí, faz o exame com 10 anos a menos ou com 40 anos, o que for menor. Por exemplo, se o familiar teve com 55, então seria com 45. Mas aí 40 é menos, então faz com 40. E tem quadros específicos, a doença inflamatória intestinal, que é a retocolite ulcerativa, a doença de Crohn, que a gente faz, porque elas também podem, é um fator de risco, para a doença
para câncer coloretal, a gente faz depois de 8 anos do diagnóstico, Ah, sim. Independente da idade. independente da idade. Não, Porque, e tem aí já é mais específico, são umas síndromes hereditárias que podem aumentar o risco de câncer coloretal, que é a polipose adenomatosa familiar, que a gente faz a colonoscopia a partir dos 10 anos de idade, 10, 12 anos de idade. Mas é bem específico. É mais assim, na população geral, 45 anos, se não tem nenhum familiar, e menor que 10 anos do primeiro familiar, se tiver histórico familiar de câncer coloretal. E esse negócio aí de ter reduzido, né, a idade para iniciar o rastreio é porque o câncer tem atingido a população mais jovem, né? Que nem a gente já comentou. Tem algum motivo para isso, Dani? Por que agora o câncer intestinal, que antigamente era uma doença, assim, conhecidamente de idades mais avançadas, agora tem atingido a população mais jovem? Assim, o principal motivo, né, para a gente ter diminuído o tempo de rastreio, a gente acredita que seja mais relacionado a hábitos de vida mesmo, né? Além da história familiar, mas tem questão que a nossa geração assim aumentou a obesidade, tabagismo, sedentarismo. Então, isso também favoreceu o desenvolvimento. Má alimentação também, né? Industrializado. Industrializados, rotina muito corrida, acaba que se alimenta mal. E isso favorece o desenvolvimento da neoplasia do câncer coloretal. E outra coisa também que é importante, né, acho que a gente falar, que é a constipação crônica, né, Dani? Sim. Também é um fator de risco para câncer intestinal? Não, a constipação em si não, mas se você não teve constipação e começou a ter uma constipação nova, aí chama atenção e aí a gente tem que investigar. Qualquer alternância do hábito intestinal, a gente tem que investigar, porque pode ser uma lesão, né, mais avançada ali, causando uma certa obstrução ali e alterando o trânsito intestinal. Uma constipação por si só não é um fator de risco, mas se teve uma alternância do hábito e você passou a ser constipado, é um sinal de alerta. Então, o primeiro sinal de alerta aí é mudança do hábito intestinal. O que mais que a gente tem que ficar atenta, né? Assim, de sintoma, assim, alterou. O que mais que a gente percebe para conseguir fazer um diagnóstico, às vezes, um pouco mais precoce, antes de já ter uma lesão mais evoluída ali? Assim, normalmente, tanto que agora a gente não indica tanto, mas sangue oculto pode apresentar sangramento nas fezes, né? O exame de sangue oculto nas fezes não é tanto indicado. A gente até faz, porque colonoscopia às vezes é difícil conseguir, é um exame caro. Às vezes é mais difícil para a população ter acesso à colonoscopia. E o sangue oculto nas fezes a gente pode fazer, mas ele pode dar positivo, às vezes, com alimentação, se a pessoa se alimentar de beterraba. A coloração ali pode dar positivo. Então, ele é muito sensível e pouco específico. Então, a gente não indica tanto. Mas pode ter sangramento nas fezes, pode ter emagrecimento, que é né? Anemia, fadiga, são sintomas mais, assim, mais perceptíveis no início, assim. Massa abdominal palpável, isso é mais difícil, assim, de palpar. Mas, normalmente, é sangramento nas fezes e a fadiga, emagrecimento, anemia. Se eu não me engano, da Preta Gil começou assim. Fezes em fita, né? Que ela relatou, exato. Que aí é da questão, né, da massa já está mais evoluído ali e vai uma obstrução. E aí vai mudando o formato das fezes, né? Sim. Exato. E, Dani, assim, a gente, né, a nossa população, a partir aí da vida adolescente, assim, que já começa a ter uma noção de bons hábitos, né? Porque nas crianças é a gente que coloca os bons hábitos, né? Mas o que você sugere para a nossa população, assim, de prevenção para evitar um risco aumentado de câncer de intestino no futuro? Então, é muito importante, assim, manter uma alimentação saudável, beber bastante água, né? Porque o intestino, para funcionamento adequado, depende do consumo de fibras e água. Tentar evitar ultraprocessados, né? Fazer os rastreios adequadamente de acordo com a sua idade, né? Levar isso a sério, porque a gente acaba que na correria a gente pensa, não estou sentindo nada, não vou fazer nada, e deixar para lá e manter um acompanhamento regular com o médico, né? De confiança, que vai orientando, assim, dependendo da idade, qual é o momento certo de fazer o exame, né?
e que a gente sempre fala, né, Duda, que a gente sempre orienta bons hábitos para os pacientes, boa alimentação, Acaba ficando atividade repetitivo, física. gente, mas é isso. É não tem isso, é o como básico fugir. que funciona, básico que né? A gente funciona. sabe, né, Dani, que igual você falou, na vida de hoje corrida, muitas vezes a gente opta por uma alimentação ali pronta, né, rápida, mas a gente não pode fazer disso uma rotina, porque isso realmente tem impacto na nossa saúde, né? E em relação, ô Dani, assim, muita gente fala sobre a microbiota intestinal e que pode ter algum fator também relacionado tanto à prevenção quanto ao aumento do risco do câncer de intestino. Existe mesmo essa relação da microbiota? Então, a microbiota é um estudo, é um assunto muito novo, assim, na gastroenterologia, né? Tem vários estudos sobre ela. Claro que ela pode influenciar a questão. Ela influencia tudo, na verdade, mas não tem nada, não tem muito, tá muito novo ainda. Ela está sendo descoberta ainda, né? Na gastroenterologia, mas ela tem relação, sim, com o desenvolvimento. O descontrole, a desbiose, né, da microbiota pode desenvolver várias disfunções no trato gastrointestinal, inclusive, né, supercrescimento bacteriano, alterações do trato gastrointestinal, distensão abdominal, e inclusive pode estar relacionada com neoplasias do intestino, mas é um quadro ainda que está bem... Gente, esse assunto realmente é bem, assim, um mundo bem novo, mas que está sendo muito falado. Eu voltei do congresso agora e lá foi muito, muito, muito falado sobre nutrição, alimentação, a importância de uma alimentação saudável, nutritiva. E dentre as palestras, tiveram várias que foram faladas sobre microbiota intestinal. E até tem e foi muito legal, assim, vários estudos mostrando realmente. E tem, até eu já ouvi falar, né, isso, que o intestino é o segundo cérebro, né, do nosso corpo. Que ainda é um mundo muito desconhecido, principalmente essa questão da microbiota, de como que as bactérias influenciam realmente ali, né, na nossa saúde inteira, do organismo inteiro, não só intestinal. Mas que é isso, que é o segundo cérebro do nosso corpo, mas que ainda é muito desconhecido. Mas eu acho que vem bastante novidade por aí nesse sentido. Está sendo muito estudado, mas ainda não tem nada assim muito concreto. O pessoal estuda muito o assunto, mas é um assunto muito novo que ainda precisa de mais estudos, mas com certeza tem relação com várias doenças do trato gastrointestinal. Ô Dani, me fala aqui um pouco, vamos desmistificar um pouco a colonoscopia para as nossas ouvintes aqui, né, entenderem que é um processo que é possível de fazer. A gente sabe que tem esse preconceito, esse preparo, mas fala um pouquinho como que funciona. Assim, a paciente está com 45 anos, a gente indicou fazer colonoscopia. Nós ginecologistas falamos, você tem que fazer a partir de agora, rastreio. Então, ela vai agendar. E aí, como que é? Como que é esse preparo? Como que é no dia? Conta para o pessoal. É um procedimento ambulatorial, hospitalar? Elas têm essas dúvidas todas. Assim. Então, assim, pode ser feito hospitalar ou em clínicas, né? Se a paciente não tem nenhum fator, nenhuma comorbidade grave que não demande uma anestesia ou uma atenção maior no procedimento, pode fazer ambulatorial mesmo em clínicas que faz a colonoscopia. É um procedimento simples. É um pouquinho chatinho, porque para a gente ver bem o intestino, a gente tem que fazer um preparo. E esse preparo é basicamente induzir a uma diarreia para limpar bem o intestino e conseguir ver tudo por dentro. Se a gente faz uma colonoscopia e o preparo não é adequado, a gente não consegue ver o intestino de uma forma adequada, e então acaba que a prevenção fica prejudicada, porque para a gente ver, a gente tem que estar bem limpinho. Às vezes não vai ver um pólipo. Às vezes pode passar. E é um exame que tem que ser feito com um médico de confiança, porque tem que ser feito bem cuidadosamente, porque se passa o colonoscópio muito rápido, pode passar despercebido algum pólipo, alguma lesão, algum pólipo que está no inicinho, às vezes é um pouquinho elevado, discreto. Então, é importante ter um preparo adequado e um profissional de confiança, né? O preparo é basicamente tomar medicamentos que induzem a diarreia e ter uma dieta mais restrita a líquidos e líquidos claros, para não deixar a coloração no intestino. Depois feito isso, esse preparo normalmente demora 2 a 3 dias, dependendo da clínica, né? Cada clínica tem meio que um protocolo, mas normalmente é 2 a 3 dias de preparo. E aí faz o exame. O exame é sedação simples mesmo, não precisa ser internado, não precisa fazer em centro cirúrgico, pode fazer em clínicas.
A não ser que o paciente tenha alguma comorbidade que demande uma atenção maior. Diabetes, né? Alguma Tem questão cardiopatia, que aí às vezes precisa de um anestesista do lado, mas normalmente não. Normalmente é um procedimento simples mesmo, que um médico endoscopista, colonoscopista faz em clínicas. O chatinho mesmo é o preparo. E depois, aí acabou, sedação, casa. Quanto tempo o exame, geralmente? O exame normalmente dura uns 40 minutos, né? Porque o intestino é longo, até que percorre ele todo, né? De forma para ver bem, analisar bem ele. A sedação é bem rapidinha, depois de poucos minutos já passa. Ó, gente, então, ó, vocês vão estar dormindo. Não vê nada. Soninho gostoso, não vão ver, não vão sentir nada. Sente nada. Tem muito homem que tem preconceito de fazer, né? Não sente por causa nada. disso. Não sente nada. E se chegar a ter pólipo também, eles arrancam o pólipo com uma alcinha de, né, com uma alcinha, já puxa o pólipo, já leva ele para biópsia e não sente nada, não dói arrancar um pólipozinho. Então, É durante o próprio procedimento. durante o procedimento. Então, Aí leva esse pólipo para biópsia, e isso é importante também porque o tipo de pólipo vai definir o tempo que vai repetir. Né? Se for uma displasia de alto grau, por exemplo, um adenoma com displasia de alto grau, eles repete em 1 ano. Se for uma displasia de baixo grau, repete em 3 a 5 anos. Se tem mais que 10 pólipos, aí repete menos tempo, porque são muitos pólipos. Depende da quantidade do tipo do pólipo, e a biópsia vai ser importante para definir o tipo. Tem vários que são benignos, que não tem risco nenhum, repete em 10 anos. Tem uns que têm um risco aumentado, igual displasia de alto grau, repete em 1 ano. E assim a gente vai direcionando o rastreio. É por isso que é importante o acompanhamento com o especialista. Né? Porque realmente ele vai poder direcionar esse rastreio de maneira individualizada. Biópsia, o resultado, né? Histórico familiar, tudo direitinho, né? É muito importante isso, que aí casa todas as informações e mantém a prevenção, né, adequada de acordo com cada paciente. Então, nada de preconceito, gente. Tem que fazer a colonoscopia para a população geral sem histórico, né, familiar de primeiro grau a partir de 45 anos. Eu ainda acho que no futuro essa idade vai acabar reduzindo, né? O que você acha, Dani? Sim, tem até mostrando que de 1990 para cá aumentou mais de 50% os casos de pacientes jovens, né, de 20 a 39 anos nos Estados Unidos com câncer coloretal. Isso está diretamente relacionado com hábitos de vida, né? Principalmente nos Estados Unidos, que o pessoal tenha o hábito de alimentação com ultraprocessados, né? Lá tem uma população com alto percentual de obesidade. Então, esses fatores estão relacionados com o aumento da incidência do câncer coloretal na população jovem. Eu estava vendo, né, esses dados, 150 mil praticamente novos casos de câncer de intestino por ano nos Estados Unidos, sendo que 10% deles são abaixo de 50 anos. É muita coisa. É muita coisa. Gente. E quase 1/3 desses pacientes vão falecer pela doença. Porque o diagnóstico é tardio, né? Exatamente. Por isso que a gente precisa realmente empenhar na divulgação da colonoscopia preventiva, né? E é muito importante nós médicos de qualquer especialidade. Sim. A gente que é ginecologista, né? Nós somos tem os mais médicos esse gerais costume de falar sobre esses assuntos mais gerais. Eu peço para as pacientes acima de 45 anos, a gente acaba já pedindo assim esses exames de rastreio e depois, se necessário, a gente encaminha, né, para o especialista. Mas, gente, é bater na tecla, mais uma vez, fator de risco. Alimentação ruim, tabagismo, sedentarismo, obesidade, etilismo. Então, a gente sabe o que tem que ser feito, né? E é muito. 150 mil novos casos por ano, nos gente. Estados Unidos só, né? Só nos Estados Unidos, É muita coisa. E, Dani, conta pra gente, assim, há alguma diferença do câncer intestinal numa população mais idosa e no jovem? O do jovem, por exemplo, tende a ser mais agressivo? Até algum comportamento diferente? Não, assim, tem um comportamento mais... Não, normalmente não tem tanta diferença. Os pacientes que têm aquelas síndromes genéticas que predispõem à neoplasia, normalmente eles têm um quadro mais agressivo, mas paciente na população normal, não tem nenhum relação assim de é mais jovem, é mais agressivo.
A questão é que, às vezes, o jovem demora mais para procurar, né? Não está dentro do rastreio. Exato. O do jovem é mais nesse sentido. Como ele é jovem, não tem comorbidade nenhuma, às vezes um sintoma inicial pode passar como despercebido ou como um quadro funcional, né? Como síndrome do intestino irritável, e aí ele vai deixando de lado. E aí, nesse sentido, pode ser pior porque chega lá na fase adulta, na fase mais avançada, no estágio pior, né? Descobre no estágio pior. E uma coisa que a gente precisa falar também, gente, é que a hora que você tem um diagnóstico ali de um câncer, a maioria das pessoas já pensa ali somente no tempo de vida, né? Um diagnóstico, nossa, será que eu vou sobreviver a esse câncer? Mas não é só questão de mortalidade. O câncer coloretal, durante o tratamento, ele pode prejudicar muito a qualidade de vida também, né, desse paciente. Acho que as pessoas não têm muita noção de como que pode ser esse tratamento. Então, fala um pouquinho, Dani, como que pode afetar a qualidade de vida desses pacientes, porque eu acho que eles não têm nem noção que pode passar por quimioterapia, rádio, colostomia, né? Então... E principalmente agora que está aumentando a incidência na população jovem, está trazendo mais prejuízo, assim, não no sentido, porque acaba que nessa população jovem afeta também a fertilidade, porque se ela vai fazer uma quimioterapia pode afetar a fertilidade do casal, então tem que programar assim, vamos fazer uma quimioterapia, mas vamos tentar congelar óvulos, né? Pensar no plano familiar antes da quimioterapia, né? Outra coisa também pode afetar, como está afetando muito a população jovem, está tendo prejuízos na faixa etária ativa, né? produtiva. Então, acaba que está tendo afastamento do trabalho, isso está gerando repercussão no trabalho, e isso é ruim também para a faixa etária. Então, acaba que com essa população mais jovem, pode trazer mais prejuízos, ainda mais do que já traria para pessoas, né, mais idosas. Além de... morbidades mesmo, né? Pra saúde. Afeta relacionamento, afeta convívio social, porque às vezes tem pessoas que não gostam de mostrar que está com a colostomia. Então, por isso a importância do diagnóstico precoce mesmo, que aí não precisa de ser tão agressivo. Às vezes, um procedimento local, né, uma cirurgia, ressecção, já resolve. Mas, à medida que vai avançando, vai fazendo o tratamento mais difícil. Às vezes, precisa de quimioterapia adjuvante, né, adjuvante, cirurgia, colostomia. E isso traz grandes impactos na vida, principalmente da população jovem, né? E às vezes a gente tem pacientes que tiveram câncer coloretal, né, Duda, que fizeram radioterapia, que tem impacto, inclusive, na região genital, ali, né, na relação sexual posteriormente, fibroses, né? Que a radioterapia, como ela é direcionada, né, local, pega ali a pelve, que nem a Dani falou, pode atingir a questão ovariana e hormonal, né? Então, impacto ali na fertilidade, na produção hormonal, uma menopausa precoce, às vezes. Fora essa questão da rádio, de fibrose, ressecamento, dor pélvica crônica. É bem complicado, porque atinge bastante a qualidade de vida. Afeta a reprodução e também afeta os relacionamentos, né? Afeta a sexualidade. Então, é um quadro que tem que dar total atenção, assim. E, Dani, o que mais assim, que você orienta os pacientes quando eles vão consultar com você? Uma paciente jovem, 35 anos, está com um sintoma inespecífico, vamos supor, uma gastrite, que é o mais comum, assim, de procurar, né? O gastroenterologista, eu acho, pelo menos que a gente... Eu acho que é gastrite, deve ser, é o mais comum. E como que é na sua consulta? Assim, o que você costuma orientar essas pacientes? Então, nas questões de gastrite, é a mesma coisa, né? A gente tem uma conexão direta do cérebro com o intestino e com o estômago. Eu fico falando isso com as pacientes, porque, assim, acaba que a condição, o estresse, afeta diretamente, né? É o que a gente fala de dispepsia funcional, que é o quadro que a paciente tem muita dor no estômago, mas às vezes a endoscopia está normal e está relacionado diretamente com tudo, né? Com psicológico, com fatores externos, mas o que mais afeta, que tem relação direta, é hábitos de vida e alimentação. Tá vendo, gente? Então, isso tem a famosa gastrite nervosa. A gastrite nervosa tem relação, assim, com o momento que a paciente está passando, né? Quando a gente está mais estressado, o estômago e o intestino sente. Mas acaba que a alimentação tem um fator principal, assim. E o que eu atendo mais no consultório é gastrite
e refluxo. E todas as duas não adianta. Eu posso dar o remédio que for, se a paciente não comer melhor, não ter um hábito de vida melhor, não vai melhorar. O remédio não faz 100% do Milagre. tratamento, né? Então, eu sempre oriento isso. Ó, o remédio é assim, é só um ajudante, mas o que vai mudar mesmo é o hábito de vida, é a alimentação, é você tirar os alimentos que são gatilhos, né? Café, refrigerante, processados. E quando a gente tira isso, a paciente já não precisa tanto do remédio, a gente consegue controlar. Então, acaba que mudança, o que eu falo para câncer coloretal, de alimentação, hábitos de vida, está diretamente relacionado com todas as outras condições, né? Com gastrite, depois esteatose hepática também, que é muito comum no consultório do gastroenterologista, né? Então, hábitos de vida e alimentação é o pilar de qualquer, né? Você falou de um assunto aí que eu gosto, a esteatose hepática, que é a famosa gordurinha no fígado, né? Que é muito comum também, a gente pede muitas vezes um ultrassom abdominal, né? Pós-menopausa ali, principalmente, né? E é isso, né? Assim, a gente às vezes detecta ali a gordurinha no fígado e a gente orienta a boa alimentação, atividade física, procurar o especialista para fazer um acompanhamento mais de perto. E então fala um pouco, assim, o que é a gordura no fígado e o que ela pode impactar na saúde se realmente não for dada uma atenção. Então, a gordura no fígado é a maior preocupação dos gastroenterologistas, inclusive é parecido com o câncer coloretal, né? Porque é uma doença que não traz sintoma. E aí a pessoa não está sentindo nada, então deixa para lá. E tem muita pessoa que já fala até no diminutivo, assim, uma gordurinha, como assim, não é nada, é só uma gordurinha. Exato. E essa gordura no fígado, como ela não causa nenhum sintoma, a nossa preocupação. Por quê? Porque a esteatose hepática, se ela não tratada adequadamente, essa gordura fica ali, pode evoluir para uma inflamação, e essa inflamação evolui para uma fibrose, e essa fibrose pode dar cirrose hepática. E os pacientes têm muito na cabeça assim, não, eu não bebo, Exato. então eu não vou ter cirrose. E hoje em dia, a cirrose hepática de etiologia metabólica, a incidência dela aumentou consideravelmente por causa da nossa sociedade mesmo. Aumentou a obesidade, diabetes, dislipidemias, sedentarismo. Então, isso favorece o desenvolvimento. E tem pacientes que descobrem a cirrose já numa fase muito avançada, porque lá atrás não tratou a esteatose hepática. Tem pacientes mesmo, assim, cerca de 80% dos pacientes vão ficar só com esteatose hepática e não vai evoluir, mas alguns pacientes vão evoluir para uma fibrose, né, inflamação, fibrose, cirrose, que é cerca de 20%, mas é uma porcentagem considerável. É melhor não arriscar. Então, Tem alguma indicação de fazer algum rastreio de esteatose também? Ou... Que geralmente é um achado de exame, mas que a gente pede ali devido a alguns fatores de risco, exato. né? Então, adiposidade abdominal elevada. É isso, é exatamente isso. Quando o paciente tem fatores de risco, síndrome metabólica, tem diabetes, dislipidemia, a gente investiga a esteatose hepática. Entendi. Tem que ter um desses fatores. É só com ultrassom abdominal mesmo. Ultrassom abdominal. Aí feito o ultrassom abdominal, a gente calcula uns scores não invasivos, que é o FIB-4, e aí a gente avalia, dependendo do score, que a gente calcula por um scorezinho de um aplicativo de celular, se der maior que 1,3, a gente indica uma elastografia para ver se tem uma fibrose avançada. Se der menor que 1,3, a gente orienta a medida de perder entre 5% a 10% do peso e vai fazendo medidas mais comportamentais. Se der um número específico, né, maior que 1,3, a gente tenta investigar com elastografia hepática, ver se tem se tem sinais de doença hepática crônica avançada. E aí, nesse caso, tem que fazer biópsia, às vezes? Às vezes, sim. Às vezes a gente acompanha porque pode ser que essa esteatose já evoluiu para uma esteatohepatite, já está bem inflamado. Aí, nesse caso, a gente faz a biópsia, porque o diagnóstico de esteatohepatite é com a biópsia. E qual que é, além das modificações de hábitos de vida, assim, tem algum tratamento para esteatose hepática? Então, agora, né, atualmente, a gente foi aprovado os análogos de GLP-1, né, que é o semaglutida, que mostraram bastante benefício na redução da progressão para a fibrose. Então, naqueles pacientes obesos, que a gente casa as indicações, né? Tem obeso, tem obesidade, tem diabetes e tá tem esteatose, a gente agora tem indicação de usar os análogos de GLP-1.
Mas no final das contas é mesmo É mesmo a alimentação. alimentação, redução Até de porque a gente já falou dos análogos de GLP-1 aqui. A gente não é contra, pelo contrário, são medicamentos que chegaram aí para ajudar e muito, né, na redução de riscos Sim. desses pacientes que têm indicação de uso, né, de obesidade, de Comorbidade, diabetes, né? comorbidade. Agora a gente sabe também da Da esteatose esteatose, hepática. Mas não adianta fazer o uso só do GLP-1. A gente já falou isso aqui, né? Até porque se depois você para de usar, etc., vai voltar. Você tem que fazer a mudança de hábitos de vida Sim. concomitante ali ao uso do medicamento, né? É exatamente isso. Não adianta entrar com a medicação se você não mudar o hábito de vida, porque quando você parar a medicação, vai voltar. Vai voltar tudo. Então, é importante tentar mudar o hábito e iniciar a medicação. É o que eu falo com os pacientes com refluxo. Ó, não adianta te dar É a remédio mesma coisa. se você continuar se alimentando mal, né? Muda a alimentação e daí vai melhorar. E tem paciente que tem, né, assim, que tem refluxo mais leve ou que tem uma esteatose, que mudança de hábito e perda de peso, gente, resolve A maioria. a maioria. Já melhora os sintomas. Né? Ô, Dani, outra questão muito comum no consultório é a síndrome do intestino irritável. Sim. Vamos conversar um pouquinho? Porque isso é tão comum, né? As pacientes já chegam pra gente, eu tenho intestino irritável. E a gente tem o hábito de perguntar para os Exato, pacientes sobre hábito intestinal, tudo, né? Até para ir direcionando e encaminhar se for necessário. E aí elas falam, não, eu tenho intestino irritável. Ou intestino irritado. Irritado. A síndrome do intestino irritável é uma das doenças funcionais da gastroenterologia, né? Que é isso? São doenças que a gente faz gera muito sintoma, traz prejuízo na vida da paciente, mas se a gente fazer o exame, por exemplo, na colonoscopia, não vai ter nenhuma alteração ali que justifique isso. É como se o intestino da paciente fosse mais sensível. Tanto que alguns pacientes que têm muito predomínio de dor, a gente até entra com antidepressivos, amitriptilina, esses tricíclicos, porque eles modulam a dor, não é nem para questão de depressão. É porque é como se o paciente com síndrome do intestino irritável, ele tem uma sensibilidade à dor aumentada em relação à população geral. E a síndrome do intestino irritável, basicamente, é a alternância, né, do hábito intestinal. Tem pacientes que têm um perfil mais para diarreico, tem um paciente que tem mais perfil para constipação e tem um paciente que é o quadro misto, que oscila diarreia e constipação. E, normalmente, a síndrome do intestino irritável é um diagnóstico de exclusão, a gente exclui as outras causas, né? Se está tendo uma diarreia crônica, a gente faz o rastreio, né, de possíveis causas para causar diarreia, né? Alterações de tireoide, intolerância à lactose, doenças celíacas, a gente investiga toda essa causa. Parasitose também. Parasitose, normalmente vem tudo negativo. E aí a gente fecha o quadro para a síndrome do intestino irritável. Normalmente, uma paciente que tem síndrome do intestino irritável tem um quadro mais arrastado, normalmente é pelo menos 6 meses, com esses sintomas presentes nos últimos 3 e sendo presentes pelo menos uma vez na semana. E, normalmente, a paciente que tem síndrome do intestino irritável tem uma relação muito direta da dor abdominal com a evacuação. Assim, tem paciente que está com muita cólica, evacua, melhora tudo, ou tem paciente que o simples fato de fazer o esforço para evacuar, essa dor abdominal pode piorar. Então, pode melhorar ou piorar. Tem relação, né? O diagnóstico da síndrome do intestino irritável é a alteração do hábito intestinal, alteração da frequência intestinal e a dor abdominal relacionada com a evacuação, ou melhora ou piora. Presente nos últimos 6 meses e mantido uma vez na semana nos últimos 3. Aí fecha o diagnóstico, né, que é o critério de Roma 4. E tem algum gatilho para esses sintomas? Então, Alguma causa, assim? O alimento? Gatilho, assim, tem estudos que mostram alguma relação de gastroenterites, tem pacientes que têm predisposição à doença inflamatória, a síndrome do intestino irritável, e aí uma gastroenterite desencadeia. Ou tem pessoas que o quadros tem muita relação com o quadro psicológico também, assim, se a pessoa está passando por um problema, uma fase da vida conturbada, ou está muito sobrecarregada, também pode abrir o quadro, tem um estresse emocional. Faz parte dos sintomas, Dani, a questão de gases, assim, de aumento
abdominal, aquele desconforto que dá, que tem Sim. paciente que fala, É. nossa, dependendo do que eu como e tudo, Minha barriga distende minha muito, barriga tem muita distende dor. absurdamente, parece que eu tô até grávida de tão barriguda e dói que eu não consigo encostar. Tem os sintomas de síndrome do intestino irritável. Tem paciente que queixa muito de distensão abdominal e cólicas abdominais intensas, assim. É bastante comum. E aí a gente fica... É um quadro até difícil de manejar, porque como a sensibilidade do paciente é aumentada, é difícil a gente conseguir tirar todos os sintomas e tem relação direta também com a alimentação. Porque acaba que pode ter alguma intolerância alimentar sobreposta, Alguns alimentos que fermentam mais, podem intolerância à desencadear, né? lactose é bem comum também. Então, acaba que tem que fazer uma investigação. E, assim, né, tem que avaliar as intolerâncias alimentares que podem fermentar mais, ou alimentos, ou dieta rica em food maps também, que favorece, né, que são os alimentos que fermentam mais e dá mais gás. Então, acaba que precisa de uma avaliação mais detalhada para ajustar. Mas acaba que a alimentação também, É o nesse principal caso, aí, né? envolve aqui. E a síndrome do intestino irritável pode andar de mãozinha dada com a endometriose? Eu, pra falar, não sei a relação, assim, se tem relação com a... Mas pode, porque a síndrome do intestino irritável tem muita alteração de trânsito intestinal, né? E acaba que pode ter a endometriose intestinal. Então, a gente tem que ficar de olho, sim. É porque a gente vê muito, né? É muito comum as consultório. pacientes que têm sintomas de endometriose também terem Ter síndrome sintomas. E assim, não tem, às vezes, endometriose intestinal, Intestinal. né? Um nódulo lá dentro do intestino, mas tem queixas de intestino é? irritável. Queixas alimentares. Então, acaba que... Principalmente distensão Distensão abdominal. abdominal mesmo. Então, acaba que as boas, né? A boa alimentação, os bons hábitos que a gente Muda indica tudo. para endometriose, para controle ali da reação inflamatória, acaba também Ajudando. interferindo na qualidade intestinal, né? E tem também as questões das fibroses, né? Das aderências que O podem processo prejudicar inflamatório a por si motilidade. só, né? Da doença também ali. Eu acho que acomete tudo. Porque tem relação. Tá tudo junto, Tá né? tudo junto Tá e tudo misturado. pélvico ali, né? Tem relação, sim. Vou falar, eu nunca peguei paciente com endometriose, intestino irritável, mas tem total relação, sim. A gente gente percebe pega isso, é bastante. bem como as queixas estarem sobrepostas, exato. Sim. Acho que pelo conjunto da doença inflamatória em geral, né? Uhum. E sobre a doença celíaca, a gente vê muito, Dani, sobre intolerância a glúten, né? Hoje até muitas pessoas que às vezes nem têm doença celíaca estão restringindo o glúten da alimentação. Sim. Fala um pouquinho pra gente sobre isso. Precisa da gente ter esse pânico do glúten? Então, o glúten não é um vilão, né? E com o desenvolvimento de redes sociais, Instagram, acaba que a gente perdeu muito o filtro mesmo, assim, do que é verdade, o que não é verdade. E, né, pessoas, às vezes, com muitos seguidores falando, e aí acaba que isso propaga informações erradas, Dissemina né? muito rápido. É. Né? Mas o glúten nunca foi um vilão, né? A gente tem que restringir mesmo para aqueles pacientes que têm a intolerância ao glúten ou a doença celíaca. Então, e isso acontece muito, que agora o pessoal coloca muito como leite, tipo assim, leite é inflamatório, glúten é ruim. Então, a gente só indica suspender se você tem a comprovação ali que você é intolerante, que você tem doença celíaca, né? A doença celíaca é um quadro, inclusive, que a gente tem que investigar nos pacientes que têm síndrome do intestino irritável, que tem um quadro de diarreia mais prolongado, porque pode desenvolver, né? Pode dar o quadro mais arrastado, às vezes o paciente o diagnóstico também, às vezes, é tardio, né? Então, a gente tem que ficar atento com esse diagnóstico, principalmente nos pacientes que têm um quadro de diarreico mais arrastado, ou que tem uma anemia ferropriva mais arrastada, né? Porque acaba que a inflamação ali do intestino pode afetar a absorção do ferro e dos nutrientes e pode dar um quadro mais arrastado. E como que é feito esse rastreio, assim, tanto da intolerância ao glúten quanto da lactose? Os testes que a gente faz? Não, então, não tem tanto rastreio, é mais por sintomatologia, né? Assim, igual tolerância à lactose. Mas existem alguns testes laboratoriais Sim. para identificar. Né? Sim. O teste da lactose tem o respiratório, né? Que o paciente toma um conteúdo, respira e calcula o quanto de hidrogênio que é expirado. Uhum. E tem o teste oral de tolerância à lactose, que é o que é até mais acessível, porque é o que esse expiratório os planos normalmente não cobrem. E esse oral, o plano cobre. Toma um líquido doce, é tipo da Tipo de gestante, aham. E aí pega a glicose basal,
coleta depois de 30 minutos, depois de 60 minutos. Essa tem que subir 20, tem que subir 20 para mostrar 20 unidades para mostrar que foi absorvido. Se absorve menos, não vai subir e aí é intolerância à lactose. É um teste assim, fecha o diagnóstico, mas é ruim porque se a pessoa tem intolerância à lactose, ela já começa a passar mal ali no laboratório mesmo. Quando eu peço, eu já aviso as pacientes, olha, faça num dia que você não vai ter nada depois. Porque se você tiver intolerância, você vai ficar o dia passando mal. E aí, a gente... Eu também peço bastante ele, porque esses quadros de distensão abdominal e parece que tem gente que fala, você parece no final do dia que eu tô grávida. Uhum. É bem sugestivo de alguma intolerância e a gente faz o teste. E tem os testes respiratórios que eles são bons, mas eles não são tão acessíveis, eles são mais caros. Uhum. Ô, Dani, você falou esse negócio de as mídias sociais falarem sobre os alimentos e colocarem como vilões, né? E você falou da lactose, do leite e derivados, né? E outro dia eu recebi uma paciente já na menopausa e com a densitometria óssea mostrando osteopenia. Então, essa paciente precisa de uma ingestão de cálcio adequada, né, de manter a vitamina D em níveis adequados. E aí eu fui conversar com ela sobre a ingestão de leite e derivados. Existem tabelinhas que a gente calcula a quantidade de cálcio que a paciente ingere diariamente, que a gente precisa em torno de 1.200 miligramas de cálcio. Ela falou, mas o leite eu vi que é vilão, então eu parei de tomar o leite. Eu sempre tomei leite, sempre gostei de queijo e tudo, mas estão falando que leite faz mal, eu parei. Falei, não, pelo amor de Deus, você precisa de cálcio. Eu falei, você tem intolerância à lactose? Você se sente mal? Tem alguma questão? Não, não tem nada. Falei, então volte a tomar seu leitinho urgente. Gente, a gente tomou leite a vida inteira. Gente, leite e derivados são as principais fontes de cálcio. E principalmente depois da menopausa, a questão da osteopenia, osteoporose, são questões que realmente a gente precisa ficar atento. Então, a gente, quanto ginecologista, o gastroenterologista, que muitas vezes vai orientar hábitos alimentares, né? Então, a gente precisa entender quando um alimento é vilão. E sendo que, na maioria das vezes, ele vai ser vilão para doenças específicas. Sim. Então, quem realmente tem uma intolerância, que vai precisar usar alimentos sem lactose, ou ingerir a enzima, e mesmo assim também não precisa de parar de ingerir totalmente. E assim, a intolerância à lactose, ela é relativa, assim. Tem paciente que tem níveis de intolerância, né? Então, ao longo da nossa vida, é comum a gente a gente vai se tornando intolerante. É como se a gente gastasse a enzima ao longo da vida. Então, ao longo que a gente vai ficando mais velho, é comum a gente ter níveis de intolerância. Mas isso não faz a gente ter que parar tudo, é vilão. Não, ele é nosso amiguinho. É importante para os ossos. E, nossa, importantíssimo, gente. Saúde óssea é fundamental. Até porque, né, as fraturas ósseas são uma das principais causas de morbimortalidade no idoso. Então, se você realmente não tem nenhuma intolerância grave, se você gosta de ingerir, não ache que o leite é um vilão, pelo contrário. Né? Sim. É isso, né? E aí, Dani, mais alguma coisa que você queira colocar para os nossos convidados? Que a gente deu uma pincelada aí. A gente fez um mix de assuntos relevantes, né, na gastroenterologia. E acho que é isso mesmo. Assim, importante, o que eu tenho que frisar mais é que é muito importante manter a prevenção, né, em dia, para a gente fazer os rastreios adequados, tanto na ginecologia como, né, na gastroenterologia, para a gente manter um rastreio adequado, pegar as lesões bem no início, né? Se a gente faz uma colonoscopia e vem um pólipo, esse pólipo é benigno, a gente já tira, já resolve o problema ali. É melhor do que a gente ficar postergando e dar tempo para esse pólipo, que é benigno, progredir e virar alguma coisa maligna mais na frente, daqui a uns anos, né? Então, o que eu friso aqui é a importância da prevenção mesmo, do rastreio adequado. Isso mesmo, gente. Então, não tenham medo da colonoscopia. É um exame preventivo fundamental para realmente reduzir o risco de câncer coloretal e salva vidas. Salva vidas. Isso mesmo. E fiquem atentos para os próximos episódios, né? Curtam o nosso conteúdo, ativem o sininho, façam inscrição no canal para receberem cada vez mais informações a respeito do universo feminino. Continuem nos acompanhando, gente. Tchauzinho e até o próximo episódio. Tchau, tchau.